E o volante Zé Lucas já havia recebido proposta para deixar o Sport. Essa informação veio do presidente do clube, Yuri Romão. Então, bora falar sobre o que disse o presidente do Leão e, claro, sobre os possíveis clubes interessados nessa contratação do Zé Lucas. Mas antes, você que está chegando aqui no canal do Luna, não perde tempo, já vai se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito, já vai deixando o seu like. Eu também não posso esquecer da GoCase, tá aparecendo agora aí na sua tela, a GoCase, patrocinadora oficial aqui do canal do Luna. Lá tem produtos exclusivos do seu time do coração, tem produtos do Sport, do Ceará, do Fortaleza, do Bahia, do Vitória, dos times aqui do Nordeste, e você usando o cupom GOLUNA, você vai ter descontos exclusivos. Tem um link aí na descrição, tem um QR Code aí também na tela, e você já pode garantir seus produtos. Tem capa de celular, tem capa de carregador, tem garrafa, tá aparecendo aí os exemplos na tela também. Mas é isso, não perde tempo e passa lá também na GoCase. E claro, não esquece de deixar sua opinião nos comentários sobre o assunto de hoje, que é essa possível venda do Zé Lucas, né? Então bora lá. Bom, ontem foi publicada uma entrevista do presidente do Sport, Yuri Romão, num podcast Sport Maker, que é um podcast que fala sobre esportes e essa situação de finanças no esporte brasileiro, no esporte mundial. E o Yuri Romão, ele foi chamado para esse podcast para falar justamente sobre o processo, né, que foi tirar o esporte ali de uma situação financeira bem complicada e colocar o time hoje a ponto de conseguir fazer grandes contratações. Falou sobre a recuperação judicial, falou sobre possibilidade de SAF no esporte. Então, assim, ele falou tudo em relação a essas finanças do clube, essa melhora nas finanças do clube. E entre esses assuntos, ele trouxe o assunto do Zé Lucas, né? Ele comentou sobre o Pedro Lima, trouxe esse assunto do Zé Lucas, que a gente vai ver agora, e eu vou te falar os possíveis clubes que estariam interessados no jogador. Então, bora ver o que falou o presidente do Sport, Yuri Romão. O ano passado eu vendi um atleta com 17 anos, Pedro Lima. Já estou com um agora com 17, que já recebi proposta essa semana. Então, assim, a gente conseguir manter esses atletas aqui, né? Quem sabe a nossa seleção ela voltar a nos dar alegria. Bom, vamos lá, daqui a pouco eu coloco novamente. O Yuri Romão, ele fala, né, que recebeu uma proposta oficial pelo volante Zé Lucas, né, jogador de 17 anos, como ele dá o exemplo também do Pedro Lima, e aí ele não cita nenhum clube, né, e essa entrevista que foi gravada durante entre a semana ali do jogo contra o Retrô e o jogo contra o São Paulo, né, então essa proposta já havia chegado há algum tempo, já havia chegado, né, algumas semanas, e ninguém descobriu nada sobre essa proposta. O Sport vem fazendo um planejamento muito grande, né, para não vazar as informações, tanto que demora um pouco até para vazar algumas dessas informações, mas aí eu vou te falar, né, os possíveis clubes que estariam interessados no Pedro Lima, algumas informações que a gente tem, né, o Globo Esporte publicou, né, algumas semanas atrás, de que a equipe do Manchester City, né, o Grupo City, melhor dizendo, estaria observando o jogador, teria mandado até nomes, na época que o Zé Lucas ainda estava no Sport, teria mandado nomes para observar o jogador, né, pessoalmente, né, observar como o atleta vai se saindo aqui no Sport. O Grupo City, que tem, né, o Bahia aqui no Brasil, tem o próprio Manchester City, tem equipes da Itália, tem equipes da Espanha, enfim, no mundo todo, né, equipes no futebol asiático também. Então, seria uma das equipes interessadas, um dos grupos interessados nessa contratação. Só que aí vem mais dois times, né, pelo menos dois eixos aí interessados no Zé Lucas. O primeiro, né, segundo informações do blog do torcedor, é o Real Madrid, que estaria monitorando o jogador, estaria observando, assim como o Grupo City acompanhou mais de perto, segundo as informações aí do Globo Esporte, mas, segundo o blog do torcedor, o Real Madrid estaria monitorando o atleta. E teria outra possibilidade, que aí já é informação do NE 45 Minutos, de que clubes espanhóis, né, e aí no plural, clubes espanhóis, e também clubes do futebol inglês estariam de olho no jogador do Sport. Então, assim, né, existe a possibilidade de uma dessas propostas terem chegado, né, desses clubes, né, alguns desses clubes ainda não tem nada oficial, porque o Yuri Romão não falou diretamente, né, mas segundo o presidente do Sport, chegou essa proposta oficial e esse negócio pode acontecer a qualquer momento, né, porque querendo ou não, o Zé Lucas hoje, apesar de ser uma peça importantíssima para o Sport, principalmente na Série A do Campeonato Brasileiro, né, o Sport hoje tem um poder de segurar um pouco mais o atleta, né, talvez não tenha todo aquele desespero, né, por dinheiro, né, de querer vender logo um atleta, e aí o Sport consegue ficar mais tempo com o jogador para tentar ver a venda melhor, enfim, como foi a situação do Pedro Lima, né, o Sport inclusive estava passando o jogador para o Chelsea, o Wolves chegou, deu uma situação financeira melhor, e aí vendeu para o Wolverhampton
lá da Inglaterra. Então, é isso, cara. O Zé Lucas vem se destacando muito, né? Um jogador que tá na final da Copa do Campeonato Sul-Americano pela Seleção Brasileira Sub-17 e tá na final do Campeonato Sul-Americano jogando muita bola. Tá na final sendo capitão da equipe. Então, se o Brasil for campeão no final de semana, o Zé Lucas quem vai levantar a taça. O Zé Lucas que vai comemorar ali praticamente, né, esse título da seleção brasileira, que seria muito bom para a carreira dele, até em questão de valorização, jogar um campeonato internacional, um campeonato sul-americano, né, aos 17 anos de idade na seleção sub-17, isso abre portas para ele, tanto nas seleções superiores, abre portas para ele, tanto, né, para outras equipes do futebol brasileiro, e claro que é muito bom também para o esporte, que acaba lucrando ainda mais com o jogador vai se valorizando, e aí o esporte só não pode cometer o erro de ter algum problema no contrato, né, enfim, esse jogador sair de graça, como por exemplo foi o Luciano Juba, né? Então, é uma coisa que o esporte também precisa ajustar, renovou recentemente com o Zé Lucas, mas aí eu acho que tem que fazer essa mudança, esse contrato mais amarrado pelo jogador. Mas essas são as informações. Os possíveis clubes interessados no Zé Lucas seriam, né, o Grupo City, né, do Manchester City, do Bahia, enfim, o Real Madrid, segundo o blog do torcedor, e alguns clubes ingleses, que aí não citaram nomes, né, o pessoal do NE45 divulgou isso também. Então, bora aguardar novas informações, mas segundo o presidente do esporte, né, já chegou proposta oficial. Não é mais uma questão apenas de observação, não é mais apenas uma questão de monitoramento, né, como eu falei, mas sim já chegou proposta oficial. A gente não sabe de quem, né, de qual clube ainda, né, chegou essa proposta, mas com certeza o esporte vai fazer o que for melhor para o clube, o que for melhor para o futuro da equipe. Mas eu quero saber o torcedor. Coloca aí nos comentários o que você acha sobre essa situação envolvendo o Zé Lucas, né? Se você acha que o jogador precisa ficar mais tempo no esporte antes de ser vendido para uma outra equipe, né? Eu acho, inclusive, que o Zé Lucas pode se valorizar muito jogando a Série A do Campeonato Brasileiro, apesar do esporte hoje ter alguns titulares, como é o caso do Rivera e do Sérgio Oliveira, que são jogadores de alto nível. O esporte tem aí posição também para o Zé Lucas, cara. O Zé Lucas precisa ter esse espaço, precisa ter essa oportunidade, porque ele ainda não jogou, né, na Série A do Campeonato Brasileiro, mas assim que ele jogar na Série A do Campeonato Brasileiro, creio que vai ser um momento ainda mais de valorização depois do Sul-Americano. Então tudo isso pode pesar para uma futura venda e até para o esporte tentar ali lucrar um pouco mais no jogador, né? Bom também para a carreira do jogador e acaba sendo bom para todo mundo. Mas é isso, o esporte se prepara para jogar contra a equipe do Vasco no final de semana, né? Um jogo aí onde a equipe do Vasco vem pressionar, a gente falou sobre isso aqui ontem no canal. O esporte vai querer vencer a partida depois do que aconteceu no jogo contra o Palmeiras, e aí a gente vai aguardar, né? Acredito que vai ser um jogo bem pegado, mas eu quero saber do torcedor do Leão. Coloca aí nos comentários o que você acha sobre essa partida e, claro, sobre essa situação também do Zé Lucas. Lembrando, mais uma vez, sobre a seleção sub-17, Zé Lucas está na final do Campeonato Sul-Americano, vai jogar nesse final de semana, essa final, e aí a gente vai aguardar para ver se o Brasil vai ser campeão, vai conquistar esse título e, consequentemente, o Zé Lucas também. Então, é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Valeu e até a próxima. Valeu.